Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E leremos até o versículo 8, de 1 a 8. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Verso 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Capítulo 2, versos de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Agora, meus amados, vamos ler versos de número 37 e 38. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém. Eu quero conversar um pouco com vocês hoje sobre o poder do Espírito Santo na vida da igreja. Meus irmãos, o contexto é de que os discípulos de Jesus, antes da ressurreição de Cristo e antes do derramamento do Espírito, estavam trancados, com medo dos judeus. O sentimento que tomava conta deles era um sentimento de pavor, era um medo de perseguição, era o medo que tivesse o mesmo destino que Jesus Cristo teve, ser pregado numa cruz. E eles estavam, portanto, acovardados. Mas de repente, Jesus triunfa sobre a morte. Seu túmulo é aberto. A morte é vencida. E Jesus Cristo aparece para eles durante 40 dias, dando irrefutáveis provas da sua ressurreição. Depois então Jesus vai para o Monte Olival, para o Monte das Oliveiras, acompanhado de 120 discípulos. E ali, na presença deles, Jesus é levado às alturas. Mas antes de ser levado às alturas,
Jesus diz a eles: permanecei na cidade, aguardando a promessa do Pai. Permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E então começa essa busca pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Eu quero aqui hoje destacar algumas verdades magnas desse texto para o nosso enlevo e edificação. Primeiramente, esse texto traz para nós a promessa do Espírito Santo. Confira comigo o versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes. Notem, Jesus não pede, Jesus não sugere, Jesus determina. E determina o quê? Que não se ausentassem de Jerusalém. Com que propósito? Que esperasse a promessa do Pai. Que promessa? A promessa que o próprio Jesus tinha dado a eles. Que promessa é essa? A promessa que eles seriam revestidos com o poder do Espírito Santo. Esta promessa foi dada pelo profeta Joel. E haverá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos sonharão. Até sobre os servos e sobre as servas eu derramarei do meu Espírito naqueles dias. O profeta Isaías, nesta mesma linha de pensamento, diz que Deus derrama água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derrama o seu Espírito sobre a sua posteridade e a sua bênção sobre os seus descendentes. E agora os discípulos deveriam aguardar o cumprimento dessa promessa. Essa promessa é segura, porque quem está prometendo não é homem para mentir, é o Deus poderoso. Ele fala e cumpre o que diz. Esta promessa é abundante, porque ele fala de um derramamento do Espírito, de algo grande, profuso, caudaloso, extraordinário, dessa realidade que a igreja está buscando. Porque talvez você diga: bom, mas isso foi lá para o passado. Mas Pedro se levanta, depois que o Espírito Santo é derramado, e responde assim: esta promessa é para vós, esta promessa é para os vossos filhos, esta promessa é para aqueles que ainda estão longe, esta promessa é para quantos o Senhor nosso Deus chamar, esta promessa é para a igreja presbiteriana de Pinheiros, esta promessa é para você, é para mim, é para nós. Nós podemos aguardar legitimamente um derramamento do Espírito Santo de Deus. Agora notem vocês que esse derramamento do Espírito Santo deve ser resultado de uma espera obediente. O versículo 4 diz que o Senhor determinou que não se ausentassem de Jerusalém. E era o último lugar do mundo que eles gostariam de ficar. Esses discípulos todos eram galileus, não eram da Judéia. Jerusalém fica na Judéia, eles eram lá do norte, da Galileia. Jerusalém era o lugar onde eles viram a perseguição, onde eles viram Jesus ser preso, onde eles viram Jesus ser crucificado. Era um lugar perigoso e ameaçador para eles. Mas é nesse pivô da perseguição que Jesus: fiquem aqui em Jerusalém, permaneçam aqui. E permaneçam aqui até quando? Até que do alto sejais revestidos de poder. Está lá em Lucas 24, 49. Então, esta promessa do derramamento do Espírito requer da igreja perseverança e obediência. Nós estamos sendo convocados para o dia 12, para um dia inteiro, para buscarmos ao Senhor e buscarmos este reavivamento. Deus já se manifestou muitas vezes, em muitos lugares, de muitas maneiras extraordinárias. E nós aqui sentimos a necessidade desesperadora de recebermos também uma visitação do Espírito Santo especial, poderosa, um derramamento da graça, um derramamento do Espírito Santo. Mas isso precisa vir de uma espera obediente e perseverante. Mas notem mais, meus amados irmãos, dentro desta linha, os discípulos, ouvindo Jesus falar no verso 5, que João batizou com água, mas eles seriam batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, isso leva os discípulos a uma pergunta, aliás, uma pergunta escatológica: vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino em Israel? E eles ainda pensavam
que Israel seria o centro do poder e que Jesus teria um trono físico, visível, geográfico em Jerusalém e dali comandaria o mundo. Israel, então, no cenário da testa das nações, na proa das nações. Aí Jesus responde para eles: não compete a vocês conhecer tempos ou épocas, cronos ou kairós, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ô irmãos, o que Deus tem para nós é algo grandioso. É um derramamento do Espírito e um revestimento de poder. Muitos irmãos do passado experimentaram isso. Como Dwight Lyman Moody, na cidade de Nova York. Um homem comum. Um homem sem muita instrução acadêmica, um homem que tropeçava no vernáculo, que agredia e assassinava a gramática, mas um homem que se levantou para pregar no poder do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e levou mais de 500 mil pessoas a Cristo. Deus pode fazer o mesmo. Deus pode fazer o mesmo que fez lá naquela reunião de universitários, estudantes, na universidade lá da Inglaterra, de Oxford, em 1739. E a igreja da Inglaterra estava fraca, vazia, sem viço, sem entusiasmo, rendida ao liberalismo, rendida a uma vida moral completamente reprovável, e de repente o Senhor visita aqueles estudantes, e aquela universidade se transforma no epicentro do avivamento, e o avivamento percorre a nação inteira, reaviva a igreja, restaura inclusive politicamente a nação. Deus pode fazer de novo, Deus pode fazer outra vez, é promessa dele, é promessa segura dele. Precisamos desse poder, poder para sair da especulação teológica para o campo da ação missionária. Tem muita gente hoje na igreja discutindo correntes, se é essa, se é aquela, se é essa posição, se é aquela outra posição, gasta o tempo todo discutindo e discutindo. Vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino em Israel? Jesus, não, saia dessa agenda, saia dessa agenda de discussão. Vamos passar para a segunda fase. Vocês precisam agora entender que vocês vão receber poder, não é para discutir, é para ser testemunha, é para trabalhar, é para ir além das fronteiras de Jerusalém, é para entrar lá na Samaria, onde tem mágoas e dores para serem tratadas, perdoadas e resolvidas. Vocês precisam ir além fronteiras, até os confins da terra. É para essa agenda missionária que o Senhor quer reavivar a sua igreja. O tempo urge e as nações precisam ouvir o Evangelho de Cristo. Mas, amados irmãos, notem comigo o segundo ponto desta mensagem. Primeiro é a promessa. Vamos ver o segundo lugar, a busca do Espírito Santo. Pouse os olhos comigo no verso 14 agora. Aqueles 120 que estavam lá no Monte das Oliveiras, quando Jesus ascendeu aos céus, recebendo de Jesus esta ordem, esta determinação, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder, ou permanecei na cidade, até que sejais batizados com o Espírito Santo. O que eles fizeram? Você pode ler o 14 comigo, todos nós, vamos juntos? Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Então vejamos algo aqui. Primeira coisa, eles obedeceram. Onde tem obediência, tem bênção. Segundo, notem comigo, a unanimidade na oração, todos. Tem 120, não tem ninguém puxando para trás, jogando contra o patrimônio. Não, isso não adianta. Olha, Jerusalém não é lugar de identificar, vamos embora. Nós moramos na Galiléia, vamos voltar para a Galiléia, aqui é perigoso para a gente. Vamos embora. Não, todos. É preciso ter unanimidade. É preciso ter um só coração, uma só mente. Concordância. Segundo lugar,
todos perseveravam. Note que Jesus não disse, orem um dia, uma semana, um mês. Não, a ordem foi essa: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Permanecei na cidade até que recebais a promessa do Pai, sejais batizados com o Espírito Santo, até que recebam vocês o poder do Espírito Santo. Então tem aqui um ato de perseverança. Eu não sei quanto tempo o Senhor vai requerer de nós nessa busca e nessa perseverança, mas uma igreja que quer avivamento, ela persevera até que. Lá em Quacisabanto, presbítero Fernando Cera, quando começou a orar por avivamento, em 1966 o avivamento chegou, mas eles oraram 12 anos. 12 anos. Lágrimas, choro, confissão de pecados, conserto e acerto de vida. E o Senhor sabe a hora certa, o tempo certo de se manifestar. Mas é necessário que haja unanimidade, é necessário que haja perseverança. E vejam vocês que houve concordância na oração. Todos perseveraram unânimes em oração. É uma só voz, é um só desejo, é uma só causa, é um só propósito. Ninguém está buscando outra coisa. Não queremos riqueza, não queremos influência política, não queremos influência social. O que nós queremos é a promessa do Pai, é o batismo com o Espírito, é o revestimento de poder, é a manifestação de Deus entre nós. Todos eles querendo uma mesma coisa, com perseverança, com unanimidade. E Deus se manifesta. Eu acho que vocês já ouviram acerca do despertamento de Deus que aconteceu na Romênia, 1989. A Romênia viveu muitos anos debaixo de um governo carrasco, um ditador cruel, chamado Ceausescu, oprimindo aquele povo. E ali Deus fez um milagre muito lindo e extraordinário, que começa no dia 15 de dezembro de 1989, quando a polícia de Ceausescu cercou a casa de um pastor de uma igreja reformada, pastor Toderic, na cidade de Timisoara, para expulsá-lo da cidade. Os 80 membros da igreja fizeram um cordão de isolamento ao redor da casa do pastor e impediram que a polícia o expulsasse da cidade. A polícia buscou reforços. Os crentes da cidade se uniram. Um jovem da igreja batista comprou velas e as distribuiu na boca da noite. Quando a polícia chegou com reforços, com armas pesadas, as velas estavam acesas. Todos os crentes da cidade de Timisoara estavam reunidos ao redor daquela casa. A polícia começou a atirar, impiedosamente. Deram um tiro na perna desse moço, batista, tiveram que correr com ele para o hospital para amputar a perna dele, que estilhaçou a perna dele. Quando ele estava no seu leito de dor, chorando de dor, alguém se aproxima e pergunta: você está arrependido, meu filho? Ele disse: não, eu perdi uma perna, mas eu acendi a primeira vela. Naquela mesma noite, uma jovem da Assembleia de Deus saiu gritando a plenos pulmões nas ruas de Timisoara: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Aquele grito encontrou ouvidos em toda a nação. 10 dias depois, 25 de dezembro de 1989, tinham mais de 100 mil pessoas na capital da Romênia, sob a liderança dos pastores, gritando a plenos pulmões: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Naquela noite Ceausescu caiu, a Romênia ficou livre. O evangelho pode prosperar naquela nação. Meus amados, nós ansiamos ardentemente que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, numa só voz, com um só coração, clame aos céus por um poderoso reavivamento espiritual. Mas agora vejamos um outro ponto.
falamos da promessa, falamos da busca. Agora vejamos, por favor, como é que foi este derramamento do Espírito. Veja comigo o capítulo 2, versos de 1 a 4. A primeira coisa que merece destaque aí é que o derramamento do Espírito foi um fenômeno celestial, que não foi produzido pelo homem. Às vezes o homem é tentado a querer substituir a obra do Espírito Santo pela obra do homem, né? A gente quer criar um fato, a gente quer gerar uma emoção, a gente quer simular um avivamento, mas não tem como. Vejamos, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Veja que não tem postura sagrada. Eles não estavam de joelhos, não estavam de pé, estavam sentados. Pentecoste quebra algumas barreiras, né? Se você percebe nesta reunião, quem que está lá? Está lá Maria, mãe de Jesus. Estão lá os irmãos de Jesus. Está lá Pedro, João, André, Tiago, os demais apóstolos, as mulheres da Galileia. Não consta no texto que nenhum deles recebeu uma porção maior do Espírito Santo que outros. Homens e mulheres revestidos com o mesmo poder. Não tem postura sagrada, estavam sentados, não estavam ajoelhados nem de pé. E apareceram distribuídas entre eles, versículo 3, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E daí escrito, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eu destaco aqui algumas coisas importantes. Primeiro, não é algazarra, é um som. Segundo, um vento impetuoso. E vento é um símbolo do Espírito. Aliás, na língua hebraica e na língua grega, a palavra Espírito e a palavra vento é a mesma. Um vento impetuoso. E aí diz o texto que línguas como de fogo. O fogo é um dos símbolos do Espírito, assim como o vento é um símbolo do Espírito. As duas maiores forças da natureza, o vento e o fogo. Ambos vêm. E diz a Bíblia que essas línguas como de fogo pousa uma sobre cada um deles, ou seja, ninguém recebeu mais, ninguém recebeu menos, todos foram revestidos, todos receberam os mesmos símbolos, os mesmos sinais do Espírito Santo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, dialetos, fazendo uma viagem na contramão de Babel. Se Babel foi um lugar de confusão, o Pentecoste foi um lugar de esclarecimento. Todos ouviam, todos entendiam na sua própria língua. E aqueles crentes foram revestidos com o poder do Espírito Santo. Irmão, quando a igreja está cheia do Espírito Santo, ela sabe que está, e as pessoas que convivem com ela sabem que ela está. Há um diferencial. E vejam vocês que o derramamento do Espírito Santo vai mostrar para nós que os milagres acontecem, mas eles não são o centro do avivamento. Em tempos de avivamento, Deus faz milagres. Na história dos avivamentos, aconteceram fatos extraordinários. Aqui é o fenômeno das línguas, que atrai a multidão. E o que todo mundo está impressionado é que cada um escuta, não é uma língua esquisita, é dialecto. A língua grega, a palavra grega é dialeto. É uma língua que tem vernáculo, nesse caso aqui. Então é um fato extraordinário, porque não há necessidade de ninguém interpretar nada, porque cada um entende a sua própria língua. É um fato milagroso que está acontecendo. Ajunta a multidão. Agora, qual foi o resultado do milagre na multidão? 3 resultados. Primeiro, confira comigo o versículo 12 do capítulo 2. Todos atônitos e perplexos
e interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Primeiro resultado, primeira reação foi ceticismo. O que quer isso dizer? O que está acontecendo? Eles não entenderam. O milagre está aí, eles não sabem discernir o que é. Segundo resultado, confira aí comigo, preconceito, versículo 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Preste atenção nisso. Aqui na Judéia, no sul, onde está Jerusalém, os lá do norte da Galileia eram tidos como gente de segunda classe. Era gente desprezada. Desculpe da expressão bem chão. Era a ralé da sociedade. E então, aqui os judeus estão olhando esse fenômeno extraordinário, vendo coisas extraordinárias que eles não sabem explicar, e dizem: ah, são galileus. São galileus. Terceira reação, zombaria. Confira aí comigo, por gentileza, versículo 13. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados, estão bêbados. Então preste atenção numa coisa: o milagre abre caminho para o evangelho, mas o milagre não é um substituto do evangelho. Equivocam-se aqueles irmãos que buscam o milagre pelo milagre. O milagre é uma manifestação do poder de Deus, mas quando o avivamento vem, não é um milagre que transforma pessoas. O que transforma as pessoas é a pregação do evangelho de Jesus Cristo nosso Senhor. É por isso que Pedro se levanta e prega, e eu vou examinar daqui a pouquinho essa pregação, e ao pregar o evangelho, cerca de 3.000 pessoas foram salvas naquele dia. Então, amados irmãos, vamos ver um outro fato muito importante. Aqui no versículo 4 é importante destacar. Você pode ler o versículo 4 comigo? Vamos juntos de novo? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então eu chamo a atenção para vocês nesse ponto, que a experiência do enchimento do Espírito Santo foi uma experiência pessoal. Imagine vocês, os 120 reunidos, e de repente o Espírito Santo vem, pousa sobre Pedro, sobre João, sobre Maria, e os outros ficam à parte, sem saber o que é isso, sem experimentar nada. Talvez frustração, talvez ciúmes, talvez disputas, contendas. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo é derramado e visita criança, adolescente, jovem, velho, homem, mulher, líderes, liderados. A bênção é prometida para todos. É para você, é para mim, é para nós. Mas eu quero tratar agora, em quarto lugar, falamos da promessa, falamos da busca, falamos do derramamento. Vamos olhar agora, irmãos, algo muito importante: como é que é a pregação de uma igreja revestida com o poder do Espírito Santo. Eu quero destacar aqui algumas características da pregação de Pedro. Em primeiro lugar, é uma pregação cristocêntrica quanto à sua essência. Olha comigo, por gentileza, no capítulo 2, no versículo 22, 23 e 24. Você pode ler em voz alta comigo esses 3 versos? Vamos juntos? Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Entendamos isso, meus amados irmãos. A pregação de avivamento, ela é centrada em Cristo. Em Cristo. João, o evangelista, Lucas está retratando aqui a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. Depois ele vai tratar no verso de número 33, confira aí comigo,
a exaltação de Cristo, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vês e ouvis, e vai concluir com o senhorio de Cristo no verso 36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então o que é essa pregação? Ela fala da morte de Cristo, ela fala da ressurreição de Cristo, ela fala do senhorio de Cristo, ela fala da exaltação de Cristo, ela é cristocêntrica. Dr. J. Packer, considerado o maior teólogo do século XX, disse o seguinte, que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. Ele não vem para falar dele mesmo, ele vem para exaltar Jesus. Você anda por São Paulo, de vez em quando você vê um prédio bem bonito, um dia está com a cor verde, outro dia está com a cor amarela, outro dia está com a cor azul, e você só vê a beleza do prédio. Mas existe uma luz ali escondida, que você não vê. Qual o propósito dessa luz, desse holofote? É ressaltar a beleza do edifício. O ministério do Espírito Santo, esse ministério de holofote, ele aponta para Jesus, ele exalta Jesus, ele glorifica Jesus. Um verdadeiro avivamento não exalta o homem, um verdadeiro avivamento nem mesmo uma pregação sobre a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo leva a igreja a exaltar a Jesus Cristo e falar da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, da sua exaltação e do seu senhorio. Esse é um ponto importante. Segundo ponto que eu ressalto, que essa pregação ela é eficaz quanto ao seu propósito. O versículo 37 tem algo magnífico que eu quero destacar. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? O que é importante destacar aqui? É que em tempos de avivamento, irmãos, o apelo não parte do pregador para o auditório, mas do auditório para o pregador. A palavra é uma flecha no coração. Quando as pessoas escutam, o coração se compunge, a alma se contorce. E eles têm pressa para saber o que é que eles vão fazer diante desta pregação. Foi isso que aconteceu no Pentecostes, foi isso que aconteceu com João Batista, lá no deserto da Judeia. Ela é uma pregação eficaz quanto ao seu propósito, mas também clara quanto às suas exigências. Versículo 38, você pode ler o 38 comigo em voz alta? Vamos juntos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Está aqui, vamos parar aqui. Aqui está a clara exigência desta pregação. Qual é o ponto central de uma pregação de avivamento? Não é dizer que você é maravilhoso, não é prometer para você saúde e prosperidade, não é prometer para você que você vai ocupar a posição mais alta da sua empresa. Não. Pregação de avivamento trata de arrependimento. Bom, talvez você diga assim: ah, pastor, mas está tudo bem comigo, vou me arrepender não, para quê? Minha vida está boa, sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa íntegra, sou uma pessoa cuidadosa, zelosa, eu não tenho nada para me arrepender. Aqui está o nosso problema, irmãos, aqui está o nosso problema. Quando chega em épocas de avivamento, queridos, os crentes mais consagrados, eles ficam naquilo que chama-se de agonia do arrependimento. Sabe por quê? Todos nós aqui temos naipes de hipocrisia. Sabe o que significa isso? Que as pessoas às vezes admiram não quem nós somos, mas quem nós aparentamos ser. Deixa eu ilustrar isso para você entender. Você conhece um dos homens mais santos de Deus na história? O homem mais manso que a Bíblia diz que existiu? Foi Moisés. A Bíblia diz que um dia Moisés subiu no monte, quando desceu de lá o rosto ele estava brilhando. A glória de Deus, a Shekinah de Deus brilhando. As pessoas não podiam se aproximar dele. O que ele fez? Botou um véu para que as pessoas pudessem se aproximar. Só que um dia ele percebeu que aquela luz, aquela glória, aquela luz foi se apagando. Mas ele gostou daquele negócio.
das pessoas olharem para eles, que homem santo, que homem piedoso. A Shekinah de Deus está na cara dele. Ele manteve o véu, não precisava mais. Talvez você responda assim: não, pastor, eu nunca usei um véu de hipocrisia na minha vida. E se você me falar isso, eu vou lhe garantir uma coisa: agora mesmo você está afivelando uma grossa máscara de mentira no seu rosto. Quando o avivamento chega, há choro pelo pecado, há quebrantamento, há arrependimento genuíno, verdadeiro. Essa é a pregação de avivamento: arrependei-vos, arrependei-vos. Mas essa pregação, ela não só tem uma exigência clara, ela tem uma promessa segura. Olha o finalzinho do versículo 38, nós interrompemos. Está escrito assim: cada um de vós seja batizado, versículo, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Em outras palavras, quando você se arrepende, Deus perdoa, e quando você se arrepende, Deus perdoa, então Deus derrama sobre a sua vida o Espírito Santo de Deus. Aí chega o avivamento, chega o derramamento do Espírito Santo de Deus. E para fechar, essa pregação é vitoriosa quanto aos seus resultados. Olha o versículo 41 comigo, leia em voz alta o 41, vamos já? Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Que Deus nos dê, amados irmãos, a graça de pregarmos com esse revestimento do Espírito Santo. Porque às vezes a igreja se reúne, a igreja canta, a igreja prega, as pessoas vêm, as pessoas voltam, a vida não muda, botam a vida no piloto automático. A mesma coisa, a mesma crise, os mesmos problemas, as mesmas lutas, os mesmos pecados, ano após ano, década após década. Nós precisamos de um avivamento, para que haja arrependimento e salvação, para a glória de Deus. Eu quero terminar só trazendo mais um ponto para vocês, que é a vida cheia do Espírito Santo. Eu queria só que vocês lessem comigo os versos 42 a 47, e eu destacar brevissimamente alguns pontos aqui. Vamos ler juntos? 42 a 47, vamos lá? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Esta é a realidade de uma comunidade que recebeu um avivamento espiritual. Destaco aqui então 6 coisas, apenas mencionando-as. Essa igreja passa a ter compromisso com a palavra, doutrina dos apóstolos. Segundo, esta igreja passa a ter profundo comprometimento com a oração, perseverava nas orações. Terceiro, essa igreja tinha profunda comunhão, tudo em comum, se reuniam e eles se alegravam juntos. A igreja era uma só família, comunhão fraternal. Quarto, essa igreja adora a Deus com entusiasmo, adorando ao Senhor. Adorando ao Senhor. Os cultos eram de uma alegria exuberante, de uma presença de Deus fascinante, e as pessoas entravam ali e viam a glória de Deus se manifestando. Quinto lugar, temor a Deus e experiência de milagres, das manifestações soberanas, sobrenaturais e extraordinárias de Deus. E finalmente, a igreja tinha simpatia do povo, e Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Quando eu visitei a missão Quassis Abanto, lá na África do Sul, eu escutei do pastor Erlo Stiggin, que quando o Espírito Santo veio sobre eles, de manhã, quando os missionários acordavam,
Tinha 5, 10, 20 pessoas na porta de cada um, com pressa para acertar a vida com Deus. Pastor Ronaldo Lidório conta que lá entre os concombas, onde ele experimentou um avivamento, os feiticeiros saíram correndo lá da roça, com pressa para confessar os seus pecados e acertar a vida com Deus. Meus irmãos, se Deus trouxer sobre nós um avivamento, realmente as nossas portas precisam ser empurradas para fora. E nós não teremos talvez muito tempo, sequer para dormir ou para comer. Porque nesses 20 milhões de pessoas de São Paulo, vai ter muita gente com fome de Deus, para acertar a vida com Deus. E a igreja há de ser esse celeiro de Deus para receber essas multidões. Eu quero esse avivamento, eu anseio por ele. Eu sei que esta igreja tem orado por esse avivamento. Daí a convocação do nosso pastor Arival para o dia 12, você está aqui, clamando aos céus, aguardando que as portas do céu se abram e que seja derramado sobre nós um grande avivamento espiritual. Eu quero orar com vocês. Se você anseia por isso, aguarda isso e crê nisso, eu quero orar em seu favor. Esta semana eu conversei com vários pastores lá dos Estados Unidos que estiveram lá na Universidade de Asbury. E aquilo que está acontecendo lá, eles disseram para mim, não tem outra explicação a não ser uma grande ação do Espírito Santo. Choro, arrependimento, confissão de pecados, sede de santidade. Dentro da capela, nas filas quilométricas a 4 graus negativos, e as pessoas adorando a Deus, e as pessoas cantando, e as pessoas acertando a vida com Deus. Um dos pastores falou comigo ontem, com lágrimas nos olhos, chorando, disse, Hernandes, a minha vida foi tão impactada, que eu já sou um pastor de cabelos brancos, mas ali para mim foi um marco, um divisor de águas na minha história. Estava voltando para casa de carro, e ele disse que ele sentiu uma alegria tão grande, parecia que o coração ia pular do peito dele. Ele disse, eu nunca senti isso em toda a minha vida. E eu anseio isso. Temos lido sobre isso, temos pregado sobre isso. E a nossa oração é que este vento do Espírito sopre sobre nós também, em nome de Jesus. Fique em pé, vamos orar. Ó Deus, nós lemos na Tua palavra hoje, que o avivamento é uma promessa, que o avivamento deve ser uma busca, que o avivamento é uma obra Tua, e quando ele chega, a igreja se levanta para pregar, e quando a igreja experimenta, há uma mudança radical na sua dinâmica, na sua vida, na sua agenda. Deus, nós não queremos nada estranho, nós não queremos nada que a Tua palavra não nos prometa, nós não queremos ir 1 centímetro além da Tua palavra, porém não queremos ficar 1 centímetro aquém do que ela nos ensina. Tu sabes, Deus, a necessidade da Tua igreja, a necessidade do meu coração, do coração de cada irmão e irmã que está aqui e daqueles que nos acompanham. O que nós te pedimos, Senhor, não te vás, fica conosco, volta o Teu rosto para nós, por amor do Teu nome, fenda os céus e desça, inflama o nosso coração como o fogo inflama os gravetos, incendeia a nossa alma, não com fogo estranho, mas com estas chamas do Espírito Santo, para que o nosso coração seja purificado, para que a nossa alma seja aquecida, e para que este fogo, Senhor, se alastre para muitos outros lugares. Assim oramos, em nome de Jesus. Palavra da Verdade,
com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, nós vamos então abrir a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 1. E faremos a leitura do verso 1 ao verso 11. Eclesiastes, capítulo 1, versos de 1 a 11. Lido o texto, por favor, mantenha sua Bíblia aberta nesta passagem, por favor. Está escrito assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada, pois, novo debaixo do sol. Alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Eu gostaria de meditar à luz desse texto sobre o tema em busca do sentido da vida. Em busca do sentido da vida. Há um consenso, e esse consenso é eloquente, de que o livro de Eclesiastes é o livro mais complicado da Bíblia. É o livro mais difícil de ser interpretado da Bíblia. Salomão escreveu 3 obras. Ele escreveu o Cântico dos Cânticos na sua juventude, escreveu Provérbios na sua maturidade e escreveu Eclesiastes na sua velhice. Escreveu muito mais coisa. Por exemplo, a Bíblia diz que ele escreveu 3.000 provérbios, escreveu 1.005 cânticos. Foi um cientista, um especialista em plantas, em animais, um homem, diríamos nós hoje, de cultura enciclopédica. Aqui nesse livro ele retrata as crises da alma, as dores da alma, a busca do sentido da vida. Ele escancara o seu coração, revela suas próprias lutas interiores. Muitas vezes o livro parece um livro pessimista, quase que sem esperança, mas ao fim da obra, ele vai concluir que a suma de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Eu gostaria então que você, com a Bíblia aberta comigo, observássemos esta passagem. E ele começa a palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Notem que ele não se apresenta, eu sou Salomão. É um livro de certa forma anônimo. Por outro lado, esse verso primeiro não deixa dúvida de quem ele é, porque ele se apresenta como filho de Davi, embora Davi tivesse outros filhos, mas nenhum filho de Davi foi rei de Jerusalém. Então, dos muitos filhos de Davi, quem foi rei de Jerusalém foi Salomão. Então, não há possibilidade de alguém atribuir este livro a outro autor.
Somente Salomão se encaixa dentro desta apresentação. A palavra pregador aqui no hebraico é a palavra koeler. E koeler é mestre, é professor. E é curioso que o livro Eclesiastes está ligado ou vinculado à ideia de eclésia. E eclésia é a palavra para assembleia, para a igreja. Então eu não estou falando de um professor ou de um pregador diante de uma classe acadêmica. Eu estou falando diante de um pregador ou de um pastor diante da igreja. Ele está ensinando o seu povo. Mas me permita, antes de entrar na exposição do texto propriamente dito, ainda na apresentação de quem está se dirigindo a nós, e Salomão foi escolhido por Deus para ser rei de Jerusalém antes de ser concebido. Além disso, o próprio Deus o escolhe e Davi promete a Batseba de que ele seria rei, seu sucessor. Vocês bem lembram do fato que, quando Davi já estava velho, doente, acamado, com um problema de hipotermia, um dos seus filhos, Adonias, resolve conspirar, usurpar o trono e se autodeclarar rei. E Davi tem pulso ainda para reverter esse quadro e coroar Salomão ainda em vida, depondo desta forma o rei usurpador Adonias. Salomão começa o seu reinado, reina 40 anos, e no começo ele tem a oportunidade dada por Deus de pedir o que quisesse. E ele sabiamente pede para Deus discernimento, sabedoria para governar. Isso agradou o coração de Deus, e Deus diz: eu vou lhe dar sabedoria e vou lhe dar riquezas. E Salomão veio a ser o homem mais sábio, Salomão veio a ser o homem mais rico da sua geração. Salomão teve o privilégio de realizar o sonho do seu pai. O sonho do seu pai, Davi, era construir um templo ao Senhor. Conseguiu arranjar todo o material, todos os recursos necessários, mas Deus não o permitiu construir o templo. Ele era um homem de guerra. Suas mãos tinham sangue das batalhas. Então Salomão é o homem que vai cumprir o sonho do pai e construir o templo, construir palácios. Mas Salomão tem um grande problema. Se você ler Deuteronômio 17, na época de Moisés, 500 anos antes de Salomão, sabendo Deus que o povo de Israel pediria um rei, Deus, o job description, Deus deu o papel que um rei deveria desempenhar ao assumir o trono de Israel. E dentro desses preceitos divinos, algumas coisas um rei não podia fazer. Primeiro, ele não podia acumular para si cavalos. Por quê? Porque não podia confiar no exército. Não podia multiplicar para si ouro. Não para o reino, para ele. Ouro. Para não confiar no poder econômico. Não podia multiplicar para si mulheres. O aspecto aqui não é tanto por devassidão moral. O problema aqui é que as muitas mulheres procedentes de diversas nações, com seus muitos deuses, poderia corromper o coração do rei e tirá-lo dos caminhos de Deus para um caminho de idolatria. Salomão quebra todos esses preceitos. Salomão multiplicou para si cavalos, voltando ao Egito para comprar os cavalos. Salomão multiplicou para si ouro. Salomão multiplicou para si mulheres, a ponto de ter no seu harém 1000 mulheres, 700 mulheres, 300 concubinas. Mas não foi só isso. Salomão resolve manter um luxo extremo, exagerado, incomum, e estabeleceu províncias para que cada uma delas sustentasse o palácio com toda a sua pompa, com todo o seu luxo, com todo o seu conforto durante um mês. Ou seja, o rei rico, o povo pobre. Mas ele fez mais. Ele estabeleceu o trabalho escravo, feitores de escravos.
Enquanto o rei nadava em luxo, em ouro, em prata, em requinte, o povo estava gemendo para pagar a conta do palácio. Mas fez mais. Ele pesou a mão sobre o povo em tributos e impostos, a ponto do povo sentir-se com o pescoço esfolado pelos tributos pesados. Mas ele fez mais. Já no final da vida, diz a Bíblia que além de viver no luxo e o povo viver na miséria, além de manter todo o luxo da corte, à custa do povo, porque não tem almoço de graça, se alguém está luxando, alguém está pagando a conta, ele acabou construindo capelas para os deuses das suas mulheres, e templos pagãos defronte ao templo de Jerusalém. Mas tem mais, ele acabou adorando os deuses pagãos dessas muitas mulheres. Mas tem mais, quando a Bíblia retrata o desgosto de Deus com essa postura dele, dizendo que ia entregar o reino dele nas mãos de outro, e Deus deu o CPF da pessoa, vai ser Jeroboão, que era um feitor de escravo de Salomão. Ele persegue esse cidadão para matá-lo, e esse cidadão tem que fugir para o Egito. Mas finalmente, Salomão não faz corretamente o seu sucessor. Só tem 3 filhos de Salomão mencionados na Bíblia. Roboão era um deles, o sucessor de Salomão. Começou a governar com 41 anos, portanto o menino nasceu 1 ano antes do pai assumir o governo. Ou seja, o menino cresceu no luxo, cresceu no palácio, com seus coleguinhas, acostumado com luxo. Quando ele assume o governo, depois da morte de seu pai, no ano 931, o povo veio sob a liderança desse indivíduo, Jeroboão I, para pedir para ele aliviar os impostos, e nós vamos servir você, vamos ser leais a você. Ele insensatamente disse: não, o meu dedo mínimo vai ser mais grosso do que o braço do meu pai, eu vou castigar vocês ainda mais, vou pesar ainda mais a mão. E das 12 tribos, então 10 delas seguem a liderança cismática de Jeroboão I, e ficando apenas as 2 tribos, Benjamim e Judá, sob a dinastia de Davi. Nós estamos falando de um homem, portanto, que teve esses desvios, essas quedas, esses deslizes. E o livro de Eclesiastes, de certa forma, retrata toda essa angústia da alma desse homem que se desvia de Deus por tanto tempo, e só vai se voltar para o Senhor no final da sua vida. E possivelmente, e eu entendo assim, que o livro de Eclesiastes é um livro testemunhal. Ele está aqui na velhice, já no final da vida, depois que ele se volta para o Senhor, a suma de tudo é temer a Deus, guardar os seus mandamentos, e vai contando para nós as lutas que viveu, as angústias que viveu, as dores que viveu, as decepções que colheu, as frustrações que experimentou numa vida sem Deus. Então, com esse pano de fundo, vamos continuar a leitura do texto que nós lemos. Versículo 2. Veja você comigo o conceito secularista da vida. Leia o verso 2 comigo, por favor, vamos juntos. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ele está olhando para a vida apenas no ponto horizontal, apenas numa linguagem humana, terrena, temporal. Ele não coloca Deus nessa avaliação. Ele está olhando para a vida debaixo do sol, numa perspectiva puramente humana, e ele vai reduzir tudo o quê? A vaidade. Quando ele diz vaidade, vaidade, isso é ênfase no hebraico, cântico dos cânticos, né? ênfase. Então é isso que ele está falando. E a palavra vaidade, rebel no hebraico, é sopro, é vento, é vapor, é vaidade. Ou seja, os projetos humanos fora de Deus são castelo de nuvens diante de uma tempestade de vento. É menos do que castelo de areia, é castelo de nuvens, não tem consistência. O homem bota a mão e ele tenta palpar e não encontra sentido na vida, no dinheiro, no sucesso, na fama,
nos prazeres, nas conquistas, tudo isso não dá sentido para ele viver. Agora notem, ele vai colocar ainda um conceito secularista do trabalho. Leia o verso 3 comigo, todos nós. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Então, veja bem, debaixo do sol. Ele está dizendo que trabalho produz o quê? Fadiga. Aliás, é consequência do pecado. Deus diz para Adão, olha, do suor do teu rosto, comerás o teu pão. Vai ter fadiga. A terra vai produzir cardos, abrolhos, espinhos. Você vai ganhar o pão, mas com muita luta, com muita fadiga. Agora a pergunta é, que proveito? Que proveito? Isso é um termo comercial, a palavra proveito aí. A vida não paga dividendos. O que ele está querendo dizer com isso, irmãos? É que o homem trabalha, economiza, junta um dinheirinho, compra uma casa, compra um carrinho, se tiver mais um pouquinho de dinheiro, compra uma casa melhor, e se tiver mais dinheiro, compra mais 2 casas, mais 3 casas, compra uma fazenda, compra um avião, compra um iate, compra isso, compra aquilo, e compra aquilo outro, compra aquilo outro. Ele não consegue usufruir tudo, e no dia que ele morrer, quanto ele vai levar disso? Nada. Trabalhou. Sabe quem vai usufruir? Quem não ralou. Quem não ralou. Já perceberam isso? Filhos criados em berço de ouro, via de regra não pegam no pesado? Quem trabalhou foram os avós, quem trabalhou foram os pais. Ele vai usufruir. Não custou nada para ele, ele não sabe quanto custou mesmo, não sabe quanto custa mesmo, e ele vai gastar e vai gastar. Aí Salomão está dizendo o seguinte, olha, é vaidade, porque eu me empenhei, eu ralei, eu esforcei, e daí? O que surgiu? O que sobrou? Sobrou nada. Sobrou um caixão de cedro, e mais nada. E mais nada, na perspectiva humana, debaixo do sol. Isso me lembra de um banqueiro brasileiro, riquíssimo, que morreu na pandemia, a Covid-19. E a filha, chorando no funeral, disse uma frase lapidar. O mais terrível de tudo, meu pai, sendo um homem bilionário, morreu por falta daquilo que é de graça, o ar nos seus pulmões. O que como leva? Nada. Bom, mas agora ele vai fazer uma outra análise da mesmice das gerações andando em círculo. Olha o verso 4 comigo, leia o 4, toda a igreja. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então para com geração vai, geração vem. Geração lá do Egito, dos faraós, geração da Síria, do Sargão II, do Senaqueribe, geração lá da Babilônia, do Nabucodonosor, a geração lá da Pérsia, do Dario o Grande, a geração dos gregos com Alexandre, geração dos imperadores romanos, dos Césares, as gerações vão passando, geração em geração, mas o que está acontecendo? As mesmas lutas, os mesmos problemas, as mesmas angústias, os mesmos dramas, os mesmos pecados, os mesmos anseios, as mesmas guerras. Nós estamos estudando aqui na Escola Dominical, livro de Amós. Você lê Amós hoje, você está fazendo uma radiografia da sociedade brasileira, da sociedade americana, da sociedade europeia. Os homens, irmãos, mudou a tecnologia. Nós somos a geração da internet. Nós somos a geração da propulsão a jato. Nós somos a geração que explora o espaço. Nós somos a geração da cirurgia robótica. Nós somos a geração que empacota na cabeça de um alfinete os dados genéticos dos mais de 8 bilhões de habitantes. Mas nós somos as gerações com os mesmos problemas de 2000 anos. Geração vai, geração vem. A terra está aqui. Os problemas são os mesmos. Os mesmos. É uma mesmice só, mudou nada. Agora ele vai dizer que essa mesmice não é só no ser humano, não. Essa mesmice está aí na natureza. E ele vai explicar. Olha comigo o verso 5, leia o 5 comigo.
Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. Ele está falando não cientificamente, ele está falando aquilo que nós falamos todo dia: o sol nasce, o sol se põe. Não é a linguagem nossa? Embora a gente sabe que é a terra que gira, mas na nossa cabeça, na nossa linguagem, é o sol que está andando. E o sol vai de onde para onde? Vai do leste para o oeste. Nasce no leste, se põe no oeste. Amanhã vai fazer o quê? Vai nascer no leste, vai se pôr no oeste. E depois de amanhã vai fazer o quê? Vai nascer no leste, vai se pôr no oeste. E na semana que vem vai fazer o quê? Nascer no leste, se pôr no oeste. E no mês que vem vai fazer o quê? A mesma coisa. E na próxima década, a mesma coisa. E no próximo século, a mesma coisa. No próximo milênio, a mesma coisa. Não tem progresso, não tem avanço. Você está fazendo sempre, desde o dia que foi criado, a mesma coisa. Nunca mudou a sua rota. O que Salomão está vendo? Mesmice. Mesmice. Mas não é só no sol, não. Olha agora essa rotina no vento. Olha o verso 6, leia o 6 comigo. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, volve-se, revolve-se na sua carreira, retorna aos meus circuitos. Olha aí, o vento é o mesmo círculo, no mesmo círculo. Ele vai para o sul, faz seu giro no norte, ele volve, revolve-se, volta para o mesmo circuito. Desde quando? Desde o começo da criação. Não tem progresso, não tem avanço, é a mesmice de sempre. Ele está olhando para uma visão tão pessimista da criação, que a crise dele ecoa na natureza, e a mesmice da natureza reverbera dentro dele. Reverbera dentro dele. Mas não é só também o sol e o vento, não. Ele vai dizer que os rios estão na mesma situação. Leia o verso 7 comigo, por favor, todos nós. Todos os rios correm para o mar. O mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Então, olha aí. Todo rio vai para onde? Para o mar. O mar se enche? Não se enche. Tem evaporação, a água sopra as nuvens, a chuva desce para a terra pega a enxurrada, leva para o rio deságua no mar, vem a evaporação, a água sopra as nuvens, a chuva desce. Isso está acontecendo ontem, acontece hoje, vai acontecer amanhã, até Jesus voltar, até a restauração de todas as coisas. Tudo isso vai acontecer do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Se nós tirarmos Deus da criação, da natureza, você entra em pânico. Porque a mesmice é crônica. O que nós cremos, e nós acreditamos, e pregamos, e confessamos, é que o nosso Deus intervém. Ele intervém no sol e manda o sol parar, o sol para. Ele intervém e dá uma ordem às estrelas, elas aparecem. Ele intervém e faz o mar abrir, o mar abre. Ele intervém e faz chover ou faz cessar a chuva e ele faz a coisa acontecer. Agora, se você tira Deus da natureza, da história, você entra em pânico. Parece que a vida perdeu o sentido. É uma mesmice crônica. Mas notem agora que essa procura pelo ser prossegue em Salomão numa insatisfação absoluta. Nada consegue satisfazer a vida dele. Olha o versículo 8 comigo e leia comigo o verso 8. Todos nós. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém pode as exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Então vamos entender aqui, olha a crise desse homem, olha o desespero desse homem. Estou falando do homem mais sábio, do homem mais rico, do homem mais poderoso, do homem que tem a mesa mais farta, do homem que tem as roupas mais caras, do homem que tem as camas mais visitadas pelas mulheres mais belas do mundo. E ele tem uma grande insatisfação. E ele está dizendo para nós aqui que todas as coisas, não algumas coisas, todas as coisas são canseiras tais, que não dá nem para descrever. E ele começa a detalhar a insatisfação dos olhos. Nós olhamos e voltamos a olhar. E nunca nos fartamos de ver.
Nunca chegará o dia que você vai dizer assim: eu já vi tudo, não quero ver mais nada, agora eu quero que apague a minha visão. Eu quero continuar vendo, porque os olhos são insaciáveis. Você ouviu e continuou ouvindo, e amanhã vai ouvir de novo, e jamais você vai dizer: eu não quero ouvir mais nada, eu quero cessar esse sentido que eu tenho da audição. Os ouvidos são insaciáveis. Há uma busca que não se encontra. Essa é a angústia desse homem. Mas mais do que isso, ele começa a perceber que há uma repetição da história e nada é novo na história ao redor dele. Ele está encurralado pela falta de sentido da vida, se olha a vida apenas debaixo do sol, na perspectiva horizontal, humana, terrena, temporal. Confira comigo o verso 9 e 10. Leia o 9 e 10 comigo, por favor. Vamos juntos. O que foi, é o que há de ser. E o que se fez, se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Verso 10. Alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Então vamos entender isso aqui. Ele está dizendo que não há novidade. O que está acontecendo hoje? O que aconteceu na época dele, 1000 anos antes de Cristo, 3.000 anos de nós. Então, o que acontece? Nascimento e morte. O que acontece? Celebração e choro. O que acontece? Conquista e perda. O que acontece? Paz e guerra. O que acontece? Acordos e conflitos. O que acontece? Esperança e desespero. Não é isso que você está vendo? É isso que existia 3.000 anos. Não tem nada novo. Você tem novas tecnologias, mas o problema do homem é o mesmo. As crises são as mesmas. Os pecados são os mesmos. A cobiça é a mesma. A vaidade é a mesma. Os sonhos são os mesmos. E aí ele vai dizer uma coisa assim interessantíssima. No verso 11, não há lembrança. O que ele está querendo dizer com isso? Está querendo dizer com isso que pessoas e acontecimentos passam pela nossa vida e passam. E ficam lá atrás. Por exemplo, se eu fizer uma pergunta aqui no auditório, honesta e simples: quem aqui, nesse auditório, me cita o nome do seu tataravô e da sua tataravó? Quem sabe? Mas foram pessoas importantes da sua família. Você não se lembra? Sabe o que significa isso? O seu tetraneto não vai saber que você existiu? Desculpa me dar essa notícia para você. Você nem vai ser lembrado. As pessoas passam. E não há lembrança. Vocês se lembram da fala do John Lennon, dos Beatles, de Liverpool? Ele afirmou na década de 70, depois de 10 anos que estavam no auge: nós somos tão conhecidos, nós somos tão relevantes, nós somos tão amados, que nós somos mais famosos do que Jesus Cristo. Bom, John Lennon foi assassinado em 1980 por Mark David Chapman. E só os mais apreciadores dos Beatles sabem de cor o nome dos 4 componentes da banda. Você sabe? Bom, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr. Eu sei porque eu tomei nota. Também não sabia.
Percebe isso? Sinto muito dizer que sua fama dura uma geração, duas. Na quarta ninguém vai lembrar mais. Ele está desesperado com essa realidade. Bom, me permita agora fazer uma aplicação. Se eu parasse aqui, falei, puxa vida, então é desesperador, não? Você, numa segunda-feira, sair de casa, pegar o trânsito de São Paulo, nem ter passado em casa para tomar uma sopinha de feijão, para escutar isso, quer dizer que não tem sentido mesmo, a vida não faz sentido mesmo, é esse vazio mesmo, essa vaidade toda mesmo. E eu quero dizer para você que o segredo para interpretar esse texto está no versículo 3. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que se afadiga debaixo do sol. Ele está olhando a vida debaixo do sol. Sabe por que tem tanta gente hoje pulando do prédio, se esborrachando no asfalto? Tendo muito dinheiro, tendo sucesso e fama, tendo beleza física. Porque eles estão olhando a vida só debaixo do sol. E olhar a vida só debaixo do sol não traz esperança. Pode ter dinheiro. Salomão, no capítulo 2 desse livro, vai dizer que ele teve riqueza, que ele teve prazer, que ele teve fama, como ninguém. E olhando a vida só debaixo do sol, o que ele encontrou foi bolha de sabão, foi vaidade, nada, exprimia e não saía nada. Agora, você e eu que viemos aqui, olhamos a vida acima do sol. Você olhamos a vida na perspectiva de Deus, da eternidade. E nós afirmamos com toda a força da nossa alma que nós não olhamos a natureza com essa visão pessimista. O Salmo 19 diz que o sol agora percorre como um noivo, com a sua beleza, com o seu garbo, com o seu encanto, e você olha para o sol e não adora o sol, você olha para o sol e glorifica o Criador do sol, porque ele traz vida, calor, saúde, esperança. Agora você olha o amanhecer não como um ciclo da natureza que se repete, se repete, se repete. Você olha para a manhã e diz: as misericórdias de Deus se renovaram sobre mim a cada manhã. Você começa o dia entusiasmado, a vida faz sentido. Você agora olha para a vida, e a vida não é uma bolha de sabão, não é um vapor. Agora a vida tem sentido. Você diz: para mim o viver é Cristo, porque Jesus veio para me dar vida, de vida em abundância, e eu agora tenho nele vida eterna. Eu celebro a vida, eu desfruto da vida, eu estou encantado com a vida é um dom de Deus, a vida é um presente de Deus. Eu quero cuidar do meu corpo, eu quero cuidar da minha mente, eu quero cuidar das minhas emoções, eu quero cuidar da minha alma, porque toda a minha vida foi projeto de Deus, é obra de Deus, para a glória de Deus, e a minha vida vai ser colocada no altar de Deus, para viver na vontade dEle e para a glória dEle. Faz sentido viver. Você olha para o trabalho, não é esse enfado todo nada, não é mesmo. Você acha o seguinte: trabalhar é uma bênção, trabalhar é uma bênção. Levantar de manhã para ir para o trabalho não é aquela canseira que fala: puxa, vem mais um dia, uma outra. Não, você vai com prazer, porque o seu trabalho abençoa outras pessoas, porque o seu trabalho constrói futuro. O seu trabalho é resultado, daí você tira o seu sustento, o seu pão, e você sustenta a sua família, e você estende a mão ao necessitado, e você contribui para a obra missionária, e você vai dizer assim: no Senhor o meu trabalho não é vão. Tudo faz sentido, tudo faz sentido. Agora, não é a mesmice não, tem um novo coração,
tem uma nova mente, tem uma nova vida, tem uma nova aliança, tem um novo céu, uma nova terra. Tudo se faz novo. E você encontra então o sabor da vida, o privilégio da vida. Porque você não está olhando a vida só debaixo do sol, você está olhando a vida acima do sol e contemplando aquele que é a razão da existência do próprio universo. Em busca de sentido da vida. Não encontra esse sentido nas coisas. Você encontra o sentido da vida no Deus Criador de todas as coisas. Eu quero concluir dizendo que eu estava de férias, certa feita, e quando posso, eu gosto muito de caminhar na praia. Esse é o meu hobby principal nas férias. Levantar de madrugadinha para ver o sol nascer, caminhando na areia. E percebi que quando eu saía para a caminhada, tinha uma moça que ficava no pátio do hotel, como que numa espécie de yoga, com as pernas cruzadas, olhando para o céu. Aí, quando eu voltei, o sol já tinha nascido, já estava brilhando, e ela estava lá, numa liturgia, adorando o sol. E eu, curioso, me aproximo dela, e a hora que ela deu uma pausazinha, eu perguntei: o que você está fazendo? Ela me disse: eu estou adorando o sol. O sol é maravilhoso, o sol é encantador, o sol é belo, o sol enriquece, o sol ilumina, o sol aquece, o sol fertiliza, o sol dá saúde. E foi fazendo elogios ao sol. Eu fiquei até animado com ela, de tanta coisa linda que ela falou do sol. E eu disse: eu também adoro. É mesmo? Você adora? Eu falei: adoro. A quem você adora? Eu respondi: eu adoro o Criador do sol. É maior do que o sol, é mais lindo que o sol, é mais poderoso que o sol. Ele pode preencher o vazio do meu coração que o sol não consegue. Esse é o Criador que eu quero apresentar a você. E falei para ela de Jesus. Hoje você pode sair daqui, não apenas contemplando a beleza da criação, mas encantado com o Criador, porque só Ele, em Jesus o seu Filho, pode dar sentido à sua vida. Que Deus nos abençoe. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.